Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar sobre como que o Caldela usa elementos narrativos misturados em um capítulo do livro dele, o primeiro livro dele, Inimigo do Mundo, em específico o capítulo 4 dele, que é Uma Morte e Depois. Eu estou fazendo essa série de vídeos analisando de forma mais aprofundada tanto a narrativa do Caldela como também do Tolkien, em outros vídeos também. Então, se você quer de paraquedas, sugiro que você confira os outros vídeos dessa série também. E o que eu estou reparando também é que geralmente eu percebo, nos livros, momentos em que o autor ele se aprofunda em um dos elementos, um dos baluartes da narrativa, um dos 3 baluartes que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. E no Caldela é mais difícil perceber em que ponto ele realmente está aprofundando um elemento em específico. Então eu percebi que ele trabalha, ele se alonga, tá? Ele explora esses elementos narrativos de forma mista. E achei isso muito interessante. Ele consegue apresentar 2 elementos narrativos em uma cena só e elaborar os 2. Então eu vou falar mais detalhes agora e vou no final dar uma conclusão sobre isso. Então, esse capítulo aqui, Uma Morte e Depois, é o capítulo 4 do Inimigo do Mundo, é um capítulo em que basicamente o elenco, todos os heróis, são 9 ao todo, é um elenco grande, está explorando a floresta. Eles estão em uma situação programática, tá? Que eles tiveram que fugir de uma cidade correndo e agora eles estão perdidos de noite numa floresta hostil, Então essa cena, basicamente a cena começa assim, exploração dessa floresta hostil e trabalho em equipe. Então a gente percebe como cada um deles atua nesse momento. Quem é o batedor, quem é o vigia, quem protege a retaguarda, A gente vê a gente vê um pouquinho mais de como eles se relacionam de forma ainda superficial, tá? Porque a cena foca mais na ação do que na interação deles, tá? Mas a gente vê a posição de cada um deles no grupo, a função de cada um deles no momento de perigo, tá? E a gente vê um pouquinho, sim, de como eles se sentem em relação uns aos outros, Tem uma parte que tá muito escuro e o Valen, que é o líder do time, esse cara aqui da capa, o Valen, ele confere todo mundo, tá? E quem é deixado por último fica ressentido. Tipo, ok, sou sempre o último a ser lembrado, Ele sempre se importa comigo por último. Então, o Caldela tem ao mesmo tempo uma cena em que ele explora o cenário de Arthur, tá? Que é essa mata em que eles estão, essa floresta que eles estão. É um lugar específico, não é só um bosque qualquer, é um lugar bem, bem perigoso de Arthur. Então ele está explorando sim o mundo de Arthur, se aprofundando sim, apresentando uma nova faceta desse mundo, e ao mesmo tempo ele está elaborando mais a relação entre personagens. Então, 2 dos baluartes juntos nessa cena a princípio. E, como já dá uma ideia, o nome do capítulo é Uma Morte e Depois. Então, é um pequeno spoiler, de que vai dar ruim essa exploração nessa floresta. E o clímax desse capítulo é a batalha, e, de novo, o trabalho em equipe. Eles têm uma batalha contra uma criatura específica desse bosque. Não vou falar para não também entregar o livro inteiro, caso não tenha lido ainda, não vou também sair dando todos os spoilers aqui. Mas a forma como o Caldela narra essa batalha novamente, é uma forma dele mostrar a equipe, mostrar a relação deles, agora literalmente em ação, Então mostra quem é que vai para frente do combate, quem é que fica na retaguarda, quem é que protege os outros, Quem é que se arrisca mais, quem é que se arrisca menos. Então a gente conhece um pouquinho mais de como que eles lidam com uma ameaça legítima, uma ameaça ao pé da letra. Eles podem morrer ali, Então é uma ameaça que está tentando ativamente matar eles. Então é uma forma interessante de conhecer os personagens e também a relação deles e ver como que eles trabalham em equipe. Então, os baluartes, da narrativa que ele trabalha aqui é o enredo, que é a ação acontecendo, e também, de novo, os personagens.
E aí vem, né, literalmente, a morte e depois, que é o nome do capítulo do livro, né, em que há uma morte, um dos membros da equipe morre, e tem uma discussão muito interessante depois dessa morte entre o Masato e a Nikaela, que são, respectivamente, o samurai do time, que é um estrangeiro, que foi o último que entrou no grupo, na verdade, e a Nikaela, que é a sacerdotisa, né? Então ela é uma figura assim, de prestígio entre eles se importam com ela, eles cuidam mais dela, eles têm essa... Eles de uma certa forma até veneram ela um pouco. Ela é uma figura assim, que é um tipo de autoridade, mas não uma autoridade de mandar neles, né? Ela não manda neles, mas ela tem prestígio entre eles. E o Caldela, nesse ponto em diante, né, nesse capítulo e também nos próximos, ele começa a apresentar a visão de morte, que não é uma visão única, né, sobre a morte nesse mundo de Arthur. E não só... porque o Masato, ele é um samurai executor. Esse é o ponto. E a função dele é executar. A função dele é matar. Ele é um executor. Então, a função dele no império de onde ele vem é tirar a vida. E a Nikaela, por outro lado, é uma clériga da deusa da vida. E a missão dela é justamente preservar a vida de todas as formas possíveis. Então, ela não pode jamais tirar uma vida. E isso dá um contraste, né, incrível entre eles, né, de uma forma bem interessante, porque não é, geralmente as pessoas pensam, né, de um assassino e uma clériga, né, pensam nos opostos bem diametrais, né, então os dois, eles têm assim, dogmas, eles seguem dogmas, só que são dogmas antagônicos. O dogma dele é tirar vidas, o dogma dela é jamais tirar vida por nada. Ela já é mãe, por exemplo, isso é explicado na história. Para ser clériga da deusa da vida, só pode ser mulher e tem que gerar vida para você ser clériga da deusa da vida. Então ela é mãe, sabe? Então ela vê a vida, ambos, os dois, veem a vida e veem a morte de forma bem diferente. E nessa discussão entre eles, né, por causa dessa morte que ocorreu, a gente conhece mais os personagens, né, e mais também o cenário, né, porque a gente conhece finalmente, né, como que cada um deles lida com a morte, como cada um deles vê a morte, como cada um deles interpreta a morte. Então, você percebe como que os três baluartes, né, a conclusão disso tudo, os três baluartes da narrativa, que são personagens, cenário e enredo, os três são trabalhados sempre juntos, né? Nunca é um elemento só que é trabalhado em cada um dos momentos desse capítulo, né? Tem uma divisão de início, meio e fim, né? Início é a exploração, o meio é a batalha e o fim é esse depois, né? Depois que termina a batalha, esse momento em que o grupo tem uma vitória totalmente amarga contra essa ameaça, tá? E é sempre trabalhando cenário com o personagem na hora da exploração, o enredo com os personagens na hora da batalha e o cenário com personagens no final. Mas em todos os momentos o Caldela sempre deixa os personagens presentes. É sempre o centro das atenções do Caldela, sempre é. O Caldela, ele não se alonga em falar muito dos cenários, em falar muito de acontecimentos, né? Ele não se alonga muito. Ele apresenta um pouco da cidade, um pouco da floresta, um pouco do ambiente em que eles estão, mas aí ele logo bota esses personagens para agir, né? Então ele não fica explicando demais. A gente conhece muito mais a história e o mundo através das ações dos personagens. Isso é muito do estilo dele, uma coisa que é o que eu mais gosto no Caldela, né? O que eu mais gosto do Caldela é como ele consegue apresentar personagens que a gente sente que eles são de carne e osso e não de tinta e papel. Então, você se convence que é possível que exista alguém como essa pessoa aqui no nosso mundo real. Não no sentido literal, né? Temos elfos e minotauros e anões, né? Etc. Mas a gente sente que cada personagem do Caldela, em todos os livros dele, poderiam ser alguém que existe no mundo real, né? Do nosso jeito real, óbvio, né? Mas a gente sente isso. Eles são de carne e osso. Eles são convincentes demais, né? E a gente se apega muito a cada um deles ao longo da leitura justamente por isso. Então a galera sempre conduz a história através dos personagens e usando os personagens a gente vai conhecendo ao mesmo tempo
o cenário, ao mesmo tempo o enredo e, em certos momentos, especificamente, né, os personagens. Ele tem momentos que são puramente personagens. Ele tem momentos que a gente... são cenas que a gente conhece puramente quem é cada um deles. Ele tem isso também, tá? Então, quando ele abre mão de alguns dos elementos, é para focar no personagem. Tem também alguns elementos, é lógico, que ele fala da narrativa, que fala do mundo também, mas é bem menos. O foco dele é personagens. Isso que é interessante de observar como leitor ou leitora, como escritor ou escritora, no estilo de escrita de narratologia do Caldela. Comenta aqui embaixo algum livro que você já leu que também tem esse foco, essa prioridade em personagens. Eu diria que outro livro que dá um bom foco a personagens também é a trilogia Filhos do Éden, do Spohr. O Spohr também é muito bom em focar em personagens. Então, um outro autor que me chama muita atenção por esse mesmo motivo, de estar lá ao mesmo tempo entre o elenco e o mundo, o elenco e o enredo. Então, com o Spohr a gente conhece também o Daniel, a Kyra, o Levi, o Urakin e etc, etc, etc. Os anjos do Spohr também são elementos muito importantes na narrativa dele. Eu sinto que o Spohr também dá muita prioridade aos personagens, principalmente na trilogia Filhos do Éden. Então, comenta aqui embaixo um outro autor que você já leu e que tem esse foco profundo em elenco e em personagens, até mais do que na narrativa em si, no enredo em si e no cenário também, no world building também. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E lembrando, estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte e escritor quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.